Olá! Para começar hoje, tem uma pergunta aqui. Daquelas que parecem simples, sabe? Mas que abrem assim um caminho para um monte de ideia nova. Qual é o verdadeiro oposto de frágil? Boa pergunta. A resposta mais óbvia, talvez, sei lá, robusto. Ou resiliente. Mas parece que não. Não captura bem o que a gente vai explorar aqui. Pois é. Se preparem, porque existe algo que não só aguenta o tranco do caos, mas que, olha que louco, fica melhor com ele. Se beneficia, né? Exato. Uma ideia que desafia um pouco essa nossa busca maluca por controle, por estabilidade o tempo todo. É uma pergunta que, de fato, mostra uma falha mesmo no nosso vocabulário, talvez até no jeito da gente entender o mundo. Para investigar isso, a gente vai mergulhar hoje nas ideias iniciais do Nassim Nicholas Taleb, naquele livro dele, O Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Certo. E o nosso foco hoje é bem no comecinho. O prólogo, aquele apêndice sobre a tríade, e os primeiros 4 capítulos do livro 1. Então a missão é essa, desvendar esse conceito aí, o de antifragilidade. Entender como o Taleb define isso, por que é tão diferente de fragilidade e robustez. Isso. E como essa propriedade aparece em lugares que a gente nem imagina, né? Da mitologia grega até, sei lá, biologia, informação. Vamos desembrulhar isso então. Perfeito. O ponto de partida é justamente a tríade. O Taleb apresenta isso para corrigir essa nossa intuição meio errada. De pensar frágil versus robusto. Exatamente, porque o robusto, né, por definição, ele só resiste ao impacto, até um certo ponto, claro. Ele não se altera para melhor ou para pior, dentro dos limites dele. Ele é meio neutro ao choque, não é positivo. Aquela analogia da etiqueta de embalagem que ele usa é ótima, muito visual. Sim. O oposto de frágil, manuseie com cuidado, não seria uma etiqueta robusto. Seria uma coisa maluca, tipo, por favor, sacuda bastante, ou pode jogar no chão. A ideia de que o conteúdo precisaria desse estresse para melhorar. Parece doido, né? Totalmente contraintuitivo. E é aí que a tríade entra como algo essencial. Frágil, robusto e antifrágil. Certo. O frágil é o que a gente conhece bem. Quebra, se danifica ou pior, colapsa sob estresse, volatilidade, desordem, essas coisas. O exemplo clássico que ele usa é a espada de Damocles. Aquela espada pendurada por um único fio de crina, sabe? Bem em cima da cabeça de alguém num banquete. Sinistro. Pois é. Simboliza como sucesso ou uma otimização muito grande podem criar uma fragilidade escondida ali. Qualquer coisinha o fio arrebenta e o dano é enorme, desproporcional. Entendi. E o robusto ou resiliente, como ele entra aí? Esse seria como a fênix da mitologia. Ela enfrenta o fogo, é destruída, mas aí ela renasce das cinzas, voltando a ser exatamente o que era antes. Ah, tá. Ela resiste ao choque, se recupera, mas ela não vira uma fênix melhor ou mais forte por causa do fogo. Entende? Entendi. Ela só reseta. Isso, ela volta ao estado inicial. É a capacidade de absorver o impacto sem mudar de verdade. E aí chegamos ao conceito que dá nome ao livro, o antifrágil. Sim, o antifrágil é essa categoria que faltava no nosso jeito de pensar. É aquilo que se beneficia do estresse, da volatilidade, do caos, dos erros, dos ataques. Como assim? O exemplo mítico que ele dá, perfeito, é a Hidra de Lerna. Cada vez que o Hércules ia lá e cortava uma cabeça... Nasciam 2 no lugar. Exato. E mais fortes, a agressão fortalecia a Hidra. O Heracles só conseguiu vencer quando usou fogo para cauterizar os pescoços, impedindo essa capacidade de regenerar e ficar mais forte. Ele teve que, desligar a antifragilidade da Hidra. Caramba! E o Taleb bate muito na tecla da importância de dar um nome para isso, né? Muito. Ele fala que a falta da palavra antifrágil em tantas línguas dificultava até perceber o conceito. Com certeza. É tipo aquela história que talvez nem seja verdade, mas ilustra bem, né? Dos gregos antigos não terem uma palavra para o azul e o Homero descreveu o mar como cor de vinho escuro. Exato. A falta da palavra pode limitar a nossa capacidade de ver, de discutir algo que está ali, na nossa frente. Faz sentido. Sem dúvida. Dar nome ao conceito abre nossos olhos para ele.
E aí, quando a gente nomeia, começa a ver os mecanismos por trás. E um mecanismo-chave é a sobrecompensação, que muitas vezes está ligada a um fenômeno chamado hormese. Hormese. Nossa, soa meio quase como homeopatia, mas não é isso, né? Não, não. Lembro do mitridatismo, a história do rei Mitrídates, que tomava umas doses pequenas de veneno para ficar imune. Isso. A mãe do Nero, a Agripina, dizem que fez o mesmo. Essa ideia, exposição controlada ao que faz mal para gerar resistência. Sim, o mitridatismo é um precursor ou um exemplo bem específico disso. A hormese é o princípio mais geral. Uma dose baixa de algo que faz mal, uma toxina, um estressor qualquer, pode disparar uma resposta benéfica no organismo. Uma reação que meio que exagera na proteção e acaba fortalecendo o sistema todo. O ponto crucial aqui é a não linearidade. A mesma coisa pode ser boa em dose baixa e matar em dose alta. É o estresse na medida certa, que estimula, que provoca essa melhora. Entendi. Não é só voltar ao normal como a fênix. É a sobrecompensação. O corpo ou o sistema não fala só, ok, sobrevivi. Ele fala, opa, isso pode rolar de novo, melhor me preparar mais ainda. Exatamente isso. E o Taleb adora colecionar exemplos disso. Dizem que cavalos de corrida de elite às vezes perdem para competidores mais lentos, mas dão o seu melhor contra os rivais mais fortes. O desafio puxa eles para cima. Interessante. Outro exemplo dele. Tá se sentindo exausto depois de um voo longo. Ir para academia um pouquinho pode ser mais revigorante do que só descansar. Ativam os mecanismos de recuperação. Ou aquela dica de produtividade famosa, precisa de algo urgente, pede para a pessoa mais ocupada que você conhece. Ela já está operando nesse modo de sobrecompensação. Até o crescimento pós-traumático na psicologia pode ser visto por essa lente. Mas aí o Taleb aponta um problema cognitivo nosso, né? A tal da dependência de domínio. Sim, é um ponto importante. Parece que a gente tem uma dificuldade gigante de aplicar uma lição que a gente aprendeu numa área em outra área diferente. O exemplo do médico que ele dá é muito bom. É ótimo. O médico que recomenda exercício físico, que é claramente um estressor benéfico, causa microlesões no músculo para depois o corpo fortalecer. Mas esse mesmo médico logo depois pode receitar antibiótico para uma virose boba, impedindo que o sistema imune passe por um treininho e se fortaleça sozinho. É verdade. A gente reconhece a hormese nos músculos, mas talvez não no sistema imune. Ou na economia, sei lá, na nossa vida emocional. Exato, a gente não conecta os pontos entre os domínios. Isso me faz pensar. Essa dificuldade vale também para a informação. Quer dizer, como que a informação pode ser antifrágil? Ah, de um jeito surpreendente, sim. Tentar suprimir informação, proibir um livro, censurar uma ideia, muitas vezes o efeito é o contrário. Acaba dando publicidade, gera curiosidade, fortalece a mensagem ou o movimento que se queria calar. O próprio Taleb menciona como as críticas super ferozes ao livro anterior dele, A Lógica do Cisne Negro, acabaram ajudando nas vendas e a espalhar as ideias. Lembrei de Sêneca, que o Taleb cita, dizendo que punição demais não acaba com o ódio, mas desperta mais ódio ainda, como árvore podada que brota com mais força. Isso. E tem aquela música revolucionária irlandesa, The Rising of the Moon, que basicamente diz que quanto mais o opressor reprime, mais forte a resistência fica. Exatamente. A repressão acaba alimentando a antifragilidade da revolta. O ataque dá energia para a informação, como na Hidra. E essa ideia de sistemas que reagem de forma inesperada ao estresse nos leva para outra distinção fundamental que o Taleb faz. Qual? A diferença entre o que é orgânico e o que é mecânico. Ah, a metáfora do gato versus a máquina de lavar. Adoro essa. É muito boa, né? A máquina de lavar se desgasta com o uso. Cada ciclo, qualquer pancada inesperada, ela vai se acabando. Sim. O gato, como um sistema vivo, orgânico, ele não só tolera, ele precisa de uma certa variabilidade, de pequenos estresses, de brincar, caçar, para se manter saudável, ágil. Sem isso, ele definha, fica apático. Entendi. Precisa do estímulo. Precisa. E essa distinção é crucial porque, segundo Taleb,
A modernidade tem uma tendência quase obsessiva de tratar sistemas orgânicos complexos, nosso corpo, economia, ecossistemas, a sociedade, como se fossem máquinas de lavar. Como assim? A gente busca eficiência, previsibilidade, controle total. E aí tenta eliminar toda a volatilidade, toda a aleatoriedade, todo o ruído. É o que ele chama de turistificação da vida, transformar tudo numa experiência previsível, higienizada, sem surpresa. Exatamente isso. Compara uma viagem moderna, super planejada, roteiro minuto a minuto, com as viagens que o Sêneca descreve do Nero. Aleatórias, sem mapa, abertas para o acaso, para descoberta. Ao eliminar o imprevisto, o desconforto, talvez a gente esteja eliminando também as chances de aprender, de adaptar, de fortalecer, que vem justamente desses pequenos choques e surpresas. Isso vai até para a forma como a gente lida com as emoções e a saúde. Taleb argumenta que sim. Pensa na medicalização excessiva, uso de antidepressivo, tipo Prozac, para achatar as variações normais de humor. Ele não está negando que seja útil em casos clínicos sérios, claro. Certo. Mas ele questiona essa tendência de querer eliminar qualquer tristeza, qualquer ansiedade, melancolia. Ele argumenta que essas emoções, mesmo sendo desconfortáveis, são informação vital. Tipo um sinalizador. Exato. A tristeza pode levar a gente a refletir, a ansiedade a tomar cuidado. Ele até valoriza conceitos como a nossa saudade ou o uso turco, aqueles estados de melancolia que têm uma profundidade cultural, pessoal, não são só defeitos para consertar. Interessante essa visão. E essa tentativa de controle total o leva a criticar o que ele chama de um jeito bem provocador de ilusões soviéticas de Harvard. O que ele quer dizer com isso? É uma crítica forte à abordagem de cima para baixo, sabe? O top-down. De muitos acadêmicos, planejadores centrais, que tratam sistemas complexos e orgânicos, tipo a economia de um país, a saúde pública, como se fossem máquinas previsíveis, que podem ser totalmente entendidas e ajustadas por especialistas. Ah, tá. Ignorando a natureza mais caótica deles. Exato. Ignoram que esses sistemas são muitas vezes opacos, se auto-organizam. A crítica dele lembra um pouco a do Adam Smith, né, contra a ideia de que um governante poderia mexer as pessoas na sociedade como peças num tabuleiro. Verdade, o Smith via a economia mais como um organismo, com a tal da mão invisível. Isso, a tentativa de superestabilizar, de remover toda a flutuação, todo estresse ruim, paradoxalmente pode tornar o sistema extremamente frágil a choques grandes e inesperados, os cisnes negros do Taleb. Porque você impediu os pequenos incêndios controlados. E aí, preparou o terreno para um incêndio florestal gigantesco e devastador. Faz sentido, e ele contrasta isso com a vida ancestral. Cheia de perigo real, sim, mas também com estímulos constantes, variados, nunca era monótona. Exato. Em oposição à nossa vida moderna, muitas vezes segura, mas talvez, sei lá, estruturada demais. Escola, trabalho, formulário, reunião. Será que a gente está tirando o interessante da vida e engenheirando para fora? É uma pergunta válida que ele coloca e essa necessidade de estresse, de variabilidade, nos conecta ao último ponto fundamental dessa nossa primeira olhada. A antifragilidade muitas vezes opera em camadas. Camadas. Como assim? A força do todo pode depender ou até mesmo exigir a fragilidade das partes individuais. O que me mata deixa os outros mais fortes. Confesso que essa ideia soa meio dura, né? Como funciona isso? Pensa na evolução biológica. Ela opera principalmente no nível da informação, que são os genes. O organismo individual é frágil por natureza, todo mundo morre. Certo. Mas a morte, especialmente se for por uma falha de adaptação, um erro, ela fornece informação crucial para o coletivo. Os organismos que sobrevivem e os genes deles são selecionados, e a espécie, como um todo, fica mais adaptada, mais robusta, ou até antifrágil a certos desafios do ambiente. Ah, então o código genético se beneficia da falha do indivíduo. Exatamente. Lembra da ideia do gene egoísta que o Dawkins popularizou, baseada no Trivers? A informação genética compete para sobreviver, às vezes às custas do organismo que a carrega. Nossa, isso muda totalmente o jeito de ver erro e fracasso, né? Muda. Eles deixam de ser só negativos e viram dados.
Informação essencial para o sistema maior aprender. Exatamente. E é por isso que o Taleb valoriza tanto quem assume risco. Tipo os empreendedores. Muitos vão falhar, as empresas vão quebrar. É triste, mas... Mas cada falha é um experimento. Isso gera informação valiosa para o mercado, para outros empreendedores, para a economia toda. O sistema aprende e se fortalece através do sacrifício involuntário, claro, de quem falhou. E isso cria uma tensão, né? Entre o bem do indivíduo e o bem do coletivo. Sim, Taleb observa que muitas culturas tradicionais colocavam mais ênfase na honra e sobrevivência do coletivo, a família, a tribo. O sacrifício individual pelo grupo era esperado, valorizado. Já o iluminismo, a modernidade ocidental, focaram mais nos direitos, na liberdade do indivíduo. Ele sugere que talvez a gente tenha perdido algo ao não reconhecer e talvez até celebrar mais o papel do risco e do erro construtivo que alguns indivíduos tomam e que beneficia todo mundo. Ele até termina essa parte brindando aos empresários e tomadores de risco. Faz sentido. Tipo, o restaurante que fecha ensina ao mercado sobre o que o cliente gosta, localização, modelo de negócio. Mesmo sendo péssimo para o dono, o ecossistema de restaurantes fica mais inteligente. Perfeitamente. A fragilidade e a falha individual alimentam a antifragilidade do sistema como um todo. É uma troca. Ok, então vamos tentar amarrar as pontas dessa nossa primeira exploração do antifrágil. A gente começou desafiando a ideia do que seria o oposto de frágil, né? E aí veio a tríade do Taleb. Frágil, que quebra com o caos, tipo Damocles. Isso. O robusto, que resiste e volta ao normal, como a fênix. E o conceito-chave, o antifrágil, que melhora com o caos, como a Hidra. O ponto central, não é só resistir, é prosperar com o dano. Depois a gente viu os mecanismos por trás disso. A sobrecompensação e a hormese. Aquela ideia de pequenas doses de estresse ou veneno disparando respostas que deixam a gente mais forte. E como até a informação pode ser assim, ganhando força quando é atacada. Exploramos também a diferença super importante entre sistemas orgânicos, tipo o gato, que precisam de variabilidade, e os mecânicos, tipo a máquina de lavar, que só se desgastam. E o alerta do Taleb sobre como a modernidade, tentando tirar toda a volatilidade, pode estar fragilizando nossos sistemas mais importantes, sem querer. E, por fim, essa noção de antifragilidade em camadas. O sistema maior, a espécie, a economia, o conhecimento evolui e se fortalece justamente por causa da fragilidade e dos erros das partes individuais. O fracasso de um é informação preciosa para o todo. Certo. E por que tudo isso é relevante para quem está ouvindo a gente? O que dá para levar daqui? Olha, eu acho que entender a antifragilidade dá uma lente nova, sabe? Para a gente olhar o mundo. Ajuda a questionar intervenções excessivas, mesmo as que têm boa intenção. Se proteger demais um sistema pode enfraquecer ele. Como isso muda o jeito da gente pensar educação, saúde, gestão de risco? Ajuda a gente a valorizar a variabilidade, os pequenos estresses, até os erros, não como problemas para eliminar a qualquer custo, mas como fontes essenciais de aprendizado, de adaptação, de força. Talvez encoraje a gente a ter uma relação diferente com a incerteza, com o risco, com o fracasso, reconhecer que em sistemas complexos a nossa vida, carreira, a sociedade, um certo grau de desordem não é só inevitável, mas pode ser até desejável, necessário talvez. Exatamente. E isso deixa a gente com uma provocação final aqui. O Taleb argumenta com muita força que sistemas orgânicos precisam de estressores, de aleatoriedade, para serem saudáveis e evoluírem. Certo. Só que a nossa sociedade moderna parece empenhada numa cruzada para eliminar qualquer desconforto, qualquer incerteza, qualquer volatilidade. Tudo em nome da eficiência, do conforto, da estabilidade previsível. A pergunta que fica no ar, então, é: nessa busca sem fim por um controle que talvez nem exista de verdade, que tipo de fragilidades enormes e escondidas a gente pode estar cultivando sem nem perceber? O que acontece a longo prazo quando a gente tenta blindar nossos sistemas pessoais, sociais, econômicos da própria natureza dinâmica meio caótica que, olha que paradoxo, é o que dá a eles resiliência e capacidade de se adaptar?
É uma questão em tanto. Será que a gente está virando coletivamente como a espada de Damocles, brilhantes, sofisticados, mas pendurados por um fio que está ficando cada vez mais fino?